Essa data FIFA que a gente está vivendo agora, ela pode ser um pouquinho irrelevante, vamos colocar assim, para nós brasileiros, porque embora o peso que ela tenha, é só mais uma data FIFA. Mas eu tenho certeza que, tanto para argentinos quanto para uruguaios, essa data FIFA ela tem um peso absurdo por marcar a despedida de dois ídolos. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. Ángel Di Maria e Luis Suárez. Cara, o que falar desses dois nomes, assim, gigantescos do futebol sul-americano da última década. Jogadores campeões, decisivos, goleadores e, assim, marcantes, né? São dois jogadores que basicamente marcaram toda essa década de 10 e tiveram, assim, um peso fundamental para suas nações. O Di Maria, né, assim, vencendo 4 competições principais, né, pela Argentina, a finalíssima, 2 Copas Américas e uma Copa do Mundo. Sem falar de uma Olimpíada, né, que já tinha vencido, só que essa daí não é considerada, né, como realmente um grande título no futebol em si. Mas ainda assim tem que ser ressaltado, né, que é sim uma conquista relevante. E cara, um fator ainda mais interessante do Di Maria é que, muito por conta até de um físico, de lesionar muito, ele não era aquele jogador que ele participava 100%, né, das competições. Assim, vamos pegar aqui o exemplo da Copa América de 2021 e, por exemplo, da Copa do Mundo de 2022. Cara, ele passa a maior parte dos torneios lesionado. Só que ele é um jogador com uma estrela tão absurda que quando a Argentina precisava, ele aparecia lá. E na final da finalíssima, na final da Copa América aqui no Brasil em 2021 e na final da Copa do Mundo, ele apareceu para marcar gols, assim, importantíssimos para a Argentina. É um jogador, cara, que ele tinha essa estrela magnífica que o Di Maria tinha. Poucos jogadores eles tinham essa estrela. Foi o grande, né, realmente braço direito do Messi na seleção e auxiliou, né, o craque argentino a conquistar basicamente as suas principais conquistas mesmo pela Albiceleste. E aí na última Copa América, né, dos Estados Unidos, cara, ele fez assim uma competição impecável. Se o resto do time, né, não vinha tão bem como é o exemplo do Messi, que não fez a melhor das suas competições pela Argentina, o Di Maria ele meio que jogou pro peito dele e falou, tá bom, deixa que eu resolva essa daqui, e liderou, né, a Argentina para a segunda conquista seguida de Copa América. É um jogador, assim, cara, extraordinário, que marcou uma geração e que agora, né, tá se despedindo da seleção argentina. Ele já tinha anunciado antes, né, que ele não iria continuar atuando na seleção após a Copa América, só que agora só nessas eliminatórias, nesta data FIFA, agora de setembro, que ele foi devidamente homenageado no Masão Monumental, e cara, tem mais que ser homenageado mesmo. É um jogador gigantesco dentro da seleção argentina, que cara, tem um peso gigantesco na história dos hermanos. Em toda a sua passagem pela seleção argentina, foram 145 jogos, 31 gols e 30 assistências, sendo que dentro dessas 61 participações em gols, a gente tem total noção de quais foram as mais especiais para ele. E agora, o que falar de Luizito Suárez, o pistoleiro? Cara, um jogador, né, que, novamente, marcou era no futebol internacional dessa década de 10. Cara, o que foi o Suárez, né? Foi um fenômeno, assim, absurdo, um dos melhores atacantes dessa geração, um jogador fenomenal, que ainda nos deu um privilégio, né, de vê-lo aqui no Brasil jogando pelo Grêmio ano passado e que agora encerra também a sua passagem no Uruguai, né, já tá mais no final de carreira. E assim, cara, pra seleção do Uruguai, o Suárez ele tem um peso e um tamanho absurdo. Acaba que de título mesmo, né, ele só tem a Copa América de 2011, onde craques como tanto o Suárez quanto o Cavani, quanto o Forlan se consagraram, né, de vez com a camisa uruguaia. O Suárez, né, tem 142 jogos, 69 gols, o maior artilheiro da história do Uruguai e 21 assistências. E cara, esses 69 só não vieram 70 por uma travezinha infeliz no confronto entre Uruguai e Paraguai, né, do Estádio Centenário. Cara, o Suárez ele merecia, assim, se aposentar, deixar de vez a seleção uruguaia com esse golzinho, para ficar com esse número redondo e, cara, para ainda trazer a vitória para o Uruguai num jogo que é importante para a seleção. A seleção que vem bem. Uma seleção que, diferentemente de quando o Suárez ele surgiu, que estava mais uma baixa, agora é deixada pelo camisa 9 uruguaio num momento de alta, com bons jogadores como De La Cruz, Darwin Núñez, Valverde, Arrascaeta.
com um futuro muito mais sólido e quem sabe talvez seja mais vitorioso. Infelizmente, né, o Suárez ele não vai poder conquistar mais coisas pelo Uruguai, tanto que a sua última competição mesmo foi a Copa América, que o Uruguai ali acabou sendo eliminado pela Colômbia. Mas até que pouco importa, porque o Suárez ele já marcou o nome dele na história do Uruguai. Ele já é se não o maior ídolo da seleção uruguaia. Talvez seja realmente o maior jogador do Uruguai. Cara, tudo que esse cara conquistou é muito da hora. Ainda sendo assim, aquele atacante matador, aquele 9 clássico, um jogador que protagonizou, por exemplo, um dos melhores trios da história do futebol. Cara, esse cara era foda. Eu tenho poucas palavras para definir o Suárez. E foda é uma delas. O Suárez é um jogador absurdo, cara. É um dos melhores atacantes que a gente muito provavelmente vai ver durante toda a nossa vida. E esse cara acabou se despedindo, né, nessa data FIFA, da seleção uruguaia. Já havia sido marcada essa despedida por ele convocou uma coletiva de imprensa e anunciou tudo isso. E, cara, foram feitas homenagens muito bonitas por parte do Uruguai, né? Partindo da torcida em si, bandeirões e também um vídeo muito bonito, né? Que a Federação Uruguaia preparou, com participação de outros jogadores, como por exemplo o Messi. Cara, uma festa muito bonita para um jogador gigantesco e tudo devidamente merecido. Afinal, o Suárez ele entregou muito pro Uruguai, cara. Tudo bem que uma Copa América, olhando pela nossa ótica de brasileiros, né, que o Brasil é uma seleção gigantesca, que está acostumada a entrar para ser campeã de tudo, essa uma Copa América ela pode parecer bem pouco. Só que, cara, pro Uruguai, pro momento de baixa que o Uruguai vinha, né, quando o Suárez ele realmente começou a jogar na seleção, essa Copa América representa muito, pô. O Uruguai ele veio se enfraquecendo muito, né, nesse cenário de Brasil contra a Argentina aqui na América do Sul. E o Suárez ele conseguiu, em meio a todo esse cenário, ainda assim conquistar uma Copa América. É um feito gigantesco para um jogador gigantesco. Então, no mais é isso. Eu queria dar um espacinho aqui, né, para falar desses dois jogadores, que são dois jogadores que marcaram, né, a minha vida acompanhando o futebol. São dois jogadores que eu gosto bastante. Cara, Di Maria era muito bom ver ele jogando, por exemplo, no PSG, no Juventus. Ele sempre sendo importante, né, na seleção argentina, sendo aquele coadjuvante do Messi. Cara, o Suárez era aquele atacante nato, né? Que fazia gol de tudo quanto é jeito. Sem nem pensar duas vezes, cara. Aquele 9 matador mesmo. E ver ele no Brasil ano passado foi muito legal. E, assim, são dois jogadores históricos, como eu falei no decorrer do vídeo. E que mereciam mais do que nunca essas homenagens. Ambos, cada um do seu jeitinho, fizeram e marcaram o seu nome na história das seleções dos seus respectivos países. E além de tudo, são dois atacantes extremamente influentes de seleções sul-americanas, que basicamente conquistaram o mundo com o seu futebol. E cara, eles merecem todas essas homenagens. Eles merecem ter chegado onde chegaram. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. No mais é isso, e até o vídeo de amanhã.